toda vez que Beyoncé aparece com alguma coisa, eu tenho certeza que Karl Marx se revira no tomo. Se não tá entendendo nada, vamos assistir esse vídeo até o fim para compreender, mas com certeza se você chegou aqui já tá sabendo de alguma coisa. Então bora! Olá gente, bem-vindos a esse canal que é o Adodi. Já viu aí no título e eu também já disse no início, eu vou falar um pouco sobre o terror do Karl Marx, que é a Beyoncé, e sobre algumas coisas que andam sendo ditas por aí por causa de uma campanha com uma joalheria de luxo que ela e o Jay-Z estão fazendo. Então acompanhe esse vídeo até o fim, compartilha com todo mundo que você se achar que pode se interessar por esse vídeo, tá bom? Mas bora pro tema, pro assunto que é o que importa, sim. Bem, Beyoncé e Jay-Z estão fazendo uma campanha para uma joalheria chamada Tiffany. Acho que é assim que se pronuncia, mas se não for vai ficar assim. E nessa campanha, que vai durar um ano, assim, até porque a Beyoncé se tornou embaixadora da joalheria, que é uma joalheria de luxo. A Beyoncé usou um diamante de amarelo, que é o diamante Tiffany, que custa 30 milhões de dólares e foi a primeira mulher negra a usar este diamante. Foi extraído em 1887, lá na África do Sul, como vocês sabem, e já informei aqui, caríssimo. E antes dela, outras 3 mulheres tinham usado, assim, e 3 mulheres brancas. E antes de continuar o vídeo, se inscreve nesse canal, porque sua inscrição é muito importante. Vai me seguir nas redes sociais e saber quem sou eu também, @GiovanniAdodi. Mas continuando o vídeo, vamos aqui para o que importa. E aí gerou todo um bafafá na internet, todo um questionamento, assim, de um monte de argumentos vieram à tona, até de pessoas famosas se posicionarem, porque essa informação de primeira mulher negra a usar o diamante ganhou muito destaque, assim. E aí muitos argumentos vieram à tona de criticar um argumento como se aquele movimento de a Beyoncé estar usando aquele diamante fosse uma conquista coletiva. Muitas críticas de criadores de conteúdo nesse sentido, tipo, ai gente, isso muda em que a nossa vida? Isso não é uma conquista coletiva, isso não é nada de conquista para as pessoas negras. muito argumento nesse sentido. E outro lado, muitas críticas assim, vazias, outras bem racistas, com esse fundo racista mesmo. Assim. E aí tem várias coisas que dá para ser dita sobre esse assunto e eu quero destacar algumas assim. Primeiro, por que, por exemplo, não se questiona, quando se quer discutir a coisa da classe, do dinheiro ou de posicionamento político de gente rica, por que não se usa a figura de, por exemplo, roqueiros que são riquíssimos e que são conhecidos por serem progressistas e por terem uma postura crítica em relação a ditaduras e a políticas de direita, extrema-direita, enfim. Por que não se questiona essas pessoas ou não se chamam elas de contraditórias? Por exemplo, o ex-vocalista do Pink Floyd, o Roger Waters, é um cara riquíssimo, que tem R$1 bilhão na sua conta bancária, assim. E ele é um cara de posicionamento mais progressista e tal. E por que não se chama ele de contraditório? Ou porque, por exemplo, não surgem discursos quase que exigindo voto de pobreza desse homem? Por que está tudo bem ele ser rico e ter esses posicionamentos progressistas? Não considerarem ele um cara contraditório por isso, assim. Primeiro, são várias questões. Um ponto importante é a coisa do engajamento. Hoje em dia, roqueiro não dá engajamento. Então ninguém vai usar essas figuras desses caras para tratar desses assuntos, porque não vai engajar a discussão de alguma forma. E a internet é pautada pelo engajamento, pautada pela visibilidade, querendo ou não, assim. De um lado, o que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas se aproveitam dessa situação, quando ela aparece, de nomes famosos e impactantes, como o da Beyoncé, para fazer as discussões que elas querem fazer e ter o engajamento necessário, porque sabe que qualquer coisa que falar sobre a Beyoncé vai rodar a internet, assim, tem uma grande chance de viralizar. E eu não vejo necessariamente um problema nisso, porque assiste para você entender. Vai deixando seus comentários sobre esse assunto, tá bom? E sobre o que eu estou dizendo também. Não vejo problema em partes, porque se for feito de forma honesta, o que está sendo proposto, se o debate que estiver sendo proposto, seja ele qual for feito de uma forma honesta e vai usar esse elemento da cultura pop ou da figura da cultura pop para ficar mais didático, não vejo um problema. Porque é mais interessante usar esses elementos da cultura pop para discutir certas coisas relacionadas, ou seja, à classe, ou à raça, ou a gênero, ou à sexualidade,
usar coisas da cultura pop é interessante porque você se aproxima das pessoas e fica uma coisa didática, uma discussão didática, e as pessoas conseguem se aproximar daquilo, assim. A Beyoncé, por ser essa figura marcante na cultura pop, a imagem dela pode ser usada para essas discussões. Então, se for feito de forma honesta e um debate interessante, por que não? O problema é que muitas das vezes é engajamento por puro engajamento, e quando se trata de pessoas negras, é um engajamento baseado em racismo, principalmente, assim. Por exemplo, o Agnaldo Silva fez o seguinte comentário no Twitter dele. Muita gente já deve ter visto e eu vou ler ele aqui, uma parte dele, não todo. E ele diz assim: Agnaldo Silva, ator de novelas. Joelle tem 37 anos, é negra, diarista, mãe de 3 filhos e nenhum pai para ajudar a criá-los. Ficam a imaginar o que lhe passa pela cabeça quando ela lê notícias como essa sobre o colar milionário da Beyoncé. E aí você percebe que essa crítica é tipo, vindo de quem é o Agnaldo Silva, parece mais um cara querendo engajamento por puro engajamento e não uma discussão de fato interessante. Porque o Agnaldo Silva é o cara conhecido por ter novelas que cultuavam a riqueza na Rede Globo e por não ter nenhuma protagonista negra nessas novelas. Nenhum protagonista era negro nessas novelas. Então, assim, quem é Agnaldo Silva nesse sentido para fazer algum questionamento sobre esse debate do diamante da Beyoncé? E aí a pergunta que fica e que outros influencers fizeram é: tá, Agnaldo Silva, mas qual é a sensação e o sentimento que a Joelle, que você citou, vai ter ao assistir as suas novelas, por exemplo? Com certeza não vão ser bons sentimentos. Então, Agnaldo Silva, por favor, rever esse seu tweet, né? Porque, pelo amor de Deus, autocrítica tá faltando. Então, acho que deu para entender um pouco o que eu tô tentando desenhar aqui, assim. Primeiro, o grande foco desse vídeo. Boa parte dos debates que vieram à tona por causa dessas fotos da Beyoncé, com esse diamante caríssimo de 30 milhões de dólares da Tiffany, vieram de lugar nenhum no final das contas e foram para lugar nenhum, porque a Beyoncé não fez disso uma comemoração coletiva de o povo negro venceu quando eu usei esse diamante. Ela não fez nada, ela só postou as fotos. Ela nem tratou isso como uma conquista pessoal, assim. Ela só postou as fotos e veio à tona a informação de que foi a primeira mulher negra a usar o diamante, assim. Então, no máximo, deve ser de fato uma conquista pessoal. Porque assim, Beyoncé é bilionária e bilionários ainda são seres humanos, né? E Beyoncé, sendo uma mulher negra, ela sabe muito bem que mesmo sendo bilionária, quando ela se compara com outras mulheres brancas ricas, milionárias ou bilionárias, mesmo tendo o mesmo dinheiro, ela vai ter dificuldade de acessar certas coisas por ser negra, porque o racismo está dado lá em cima também para negros ricos. Então, para ela, pode ser uma conquista pessoal e, gente, de boa, ela pode comemorar essa conquista pessoal. E aí o ponto também dessa discussão é isso, assim, a discussão veio de lugar nenhum, foi para lugar nenhum, porque o pessoal estava tratando de algo que nem existe. Quando se falou de, não se pode tratar isso como uma conquista coletiva, ficou confuso porque, tipo, ninguém fez disso uma conquista coletiva, nem a Beyoncé, sabe? Aí outro ponto desse vídeo, para não ficar muito longo, é que parece que pessoas negras precisam fazer voto de pobreza ou não podem ter suas comemorações de conquistas pessoais, principalmente quando essas conquistas envolvem poder financeiro, assim. Me lembro que em 2019 a Lady Gaga usou esse diamante e ela fez até graça disso, porque ela estava numa festa que aconteceu depois dela ter ganho o Oscar. Era a festa que a Madonna estava dando lá depois da festa, e ela foi para a festa da Madonna e as duas em um momento foram passear juntas. A Lady Gaga estava com o diamante e ela fez graça com isso porque ela se deu conta que tinha um monte de segurança atrás dela e da Madonna, e ela percebeu, é por causa do diamante. E ela achou muita graça daquilo. E não houve nenhum texto marxista ou nenhum texto engajado na internet de nenhum autor de novela, seja lá o que for, fazendo crítica a Lady Gaga, chamando ela de snob, por fazer graça de usar um diamante riquíssimo num mundo tão desigual. Não houve essas críticas assim. E não houve nem vai haver, porque Lady Gaga é branca, né? E a riqueza está associada à pele branca, então tudo que ela fizer que envolver poder financeiro vai ser naturalizado, assim. Então são esses os pontos. Estou tentando usar esse vídeo para trazer isso. Pessoas negras que são ricas sempre vão lidar com críticas complexas sobre a riqueza que elas possuem. Primeiro por conta de racismo, porque vão ser associadas à pobreza e como se pessoas negras não pudessem ser ricas e nem comemorar suas conquistas financeiras. Então as críticas elas
tem que ser bem analisadas e observadas de onde elas partem, né? Como eu disse, não tem nada de comemorar aqui o diamante que a Beyoncé usou como uma conquista coletiva, porque não foi só uma coisa pessoal da própria Beyoncé e para uma campanha onde ela vai estar provavelmente ganhando dinheiro mesmo. Então, não tem que ser comemorado aqui, mas as críticas feitas foram ou por puro engajamento ou por puro racismo, assim, de gente que não consegue associar a pele negra à riqueza. Ou quando associa, acha que a pessoa negra que é rica automaticamente está se contradizendo quando possui uma postura progressista, como se negros ricos não pudessem ter uma postura mais progressista. Mas aí quando os brancos ricos são mais progressistas, ninguém questiona, ninguém faz essa associação de é contraditório. Ou ninguém pede voto de pobreza, por exemplo, de branco rico, como Lady Gaga ou Roger do Pink Floyd, que são mais progressistas. Se você entendeu esse vídeo ou ficou confuso, comente pra gente ter uma conversinha aqui embaixo. Mas era basicamente isso que eu queria dizer, assim, porque não tinha muito o que ser dito sobre essa confusão toda feita sobre esse auê que fizeram com o diamante que a Beyoncé usou. O que eu quis separar aqui é isso, assim. Tem coisas que acontecem, que são feitas por criadores de conteúdo que usam aquele momento, como esse caso da Beyoncé, para criar algum conteúdo relevante e que tem engajamento, porque o nome da Beyoncé vai dar engajamento. Se for feito de forma honesta e de um debate que seja de fato importante, não tem problema usar um elemento de cultura pop ou uma figura como uma figura de uma pessoa famosa que é a Beyoncé para tornar a discussão mais acessível. Porém, ao mesmo tempo, as críticas que são feitas em relação à riqueza da Beyoncé ou ao fato dela ser rica ou as exigências de como se ela fosse uma contraditória por ser rica e de ser progressista são muitas vezes baseadas em racismo, porque se espera eterna serventia e humildade de pessoas negras, porque não se associa a pele negra à riqueza, né? E a poder financeiro. Então era muito isso o foco desse vídeo, então comente se você entendeu. Compartilha, deixa o seu like, se inscreve nesse canal porque sua inscrição é muito importante, vai me conhecer lá nas redes sociais também e continue acompanhando esse canal se você chegou aqui por causa desse vídeo e vai conhecer ele como um todo, assim. Vai conhecer ele como um todo. No mais era isso e até o próximo vídeo. Beijos!